E olha, gente, a primeira-dama Janja, ela afirmou que é necessário retirar do ar a plataforma Discord. Durante um discurso em um evento sobre violência contra as crianças, ela defendeu o bloqueio imediato da plataforma no país e citou o caso daquela menina, né, que acabou chocando todo mundo, de 13 anos, que teria sido induzida por um grupo de adolescentes a tirar a própria vida durante uma transmissão na plataforma. Quando a gente imaginou vivenciar uma cena como essa, né? Uma menina de 13 anos tirando a própria vida ali numa plataforma online. Os dados da Safernet, Organização Não Governamental da Defesa dos Direitos Humanos na Internet, mostram que de janeiro a julho de 2026, o número de denúncias envolvendo o Discord aumentou em 54% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram 406 até agora contra 264 casos nos primeiros 7 meses de 2025, um recorde para o período na série histórica iniciada em 2017. E quem vai conversar com a gente agora é o Rafael Paiva, que é advogado, um grande especialista nesse assunto, porque começaram a levantar uma polêmica, o seguinte, Marcílio, tá? Você tira a plataforma, tá tudo resolvido? E quando você compara Não os é bem países assim. que proíbem o Discord, com certeza não são países exatamente democráticos, entendeu? Acho que o Rafael vai conversar um pouquinho melhor com a gente, mas talvez seria punir uma plataforma por um crime, sendo que o crime poderia ser cometido em outras plataformas. Ou seja, a culpa não é exatamente da plataforma em si, né? Exatamente. Mas vamos conversar com o Rafael. Vamos falar com quem entende desse assunto. Ele já tá aí, Homer? Oi, Rafael Paiva, boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para comentar esse assunto que é realmente muito importante. Muito importante, com certeza. Bom, como a gente sabe que você é um grande conhecedor desse tema, eu queria que vocês desse seu ponto de vista, explicasse para a gente um pouquinho como é que está o panorama, como é que está o andar da carruagem nesse assunto. Bom, nós temos realmente uma questão levantada pela atual primeira-dama, pela Janja, com relação ao Discord. O Discord é uma plataforma muito popular entre o público jovem, entre a geração Z, e é uma plataforma que, evidentemente, tem problemas, como também acontecem em outras plataformas, talvez de uma forma mais substancial, de uma forma mais efetiva dentro do Discord. Eu, particularmente, falando como um advogado criminalista, como alguém que já trabalhou muitos anos na polícia, o que eu posso te dizer, e dizer para toda a nossa audiência, é que eu também concordo que restringir a plataforma, bloquear a plataforma, não será a solução mais correta, mais certa. Nós temos alguns países, alguns exemplos de países que já fizeram esse bloqueio. São países, como o Marcílio bem colocou, são países bem antidemocráticos, casos do Egito, Arábia Saudita. Então, não temos bons exemplos de outros países bloqueando a plataforma. E o fato é que hoje o governo tem à sua disposição ferramentas para efetivar esse bloqueio? Tem o Marco Civil da Internet, tem as novas regras com relação ao uso das plataformas, inclusive decisões recentes do STF que punem as plataformas, de certa forma, por esses conteúdos. Só que o questionamento que eu faço é o seguinte: uma vez bloqueado a plataforma dentro do Brasil, dentro do território brasileiro, já existem ferramentas que são amplamente utilizadas para burlar este bloqueio. Então, hoje os jovens conhecem muito bem uma ferramenta chamada de VPN. Então, através de uma VPN, eles continuariam acessando essa plataforma. E tem um outro ponto muito interessante que me chama muito a atenção nesse caso do Discord, é uma plataforma que tem problemas, é uma plataforma que tem que ser chamada à responsabilidade, tem que adotar algumas medidas no sentido de evitar o uso indiscriminado por crianças e adolescentes, e parece que agora se comprometeu a fazer isso num acordo firmado com a Advocacia Geral da União. Mas um ponto muito interessante aqui é que o Discord hoje possui representação no Brasil, ou seja, permite-se nós termos alguém aqui que vai responder por esses usos indiscriminados, por essas questões envolvendo o Discord.
Amanhã o Discord é bloqueado, vem outra plataforma, a tecnologia ela está aí, as empresas vão chegando e será um vácuo que será, obviamente, preenchido por outra empresa. E se essa empresa não tiver um representante no Brasil? Fica mais difícil de responsabilizar. Então, eu sou contra o bloqueio. Eu acho que a plataforma tem responsabilidade, sim. Isso, inclusive, já ficou bem claro na última decisão do STF para todas as redes sociais. Agora, eu acho que proibir a plataforma acabará sendo um tiro no pé. Rafael, até como um cara aqui da geração Millennium que nunca usou o Discord na vida, por que o Discord ele é tão mais associado a esses crimes com jovens assim do que outras plataformas? Qual que é o diferencial para as outras redes sociais? Bom, primeiro que assim, o Discord, eu também sou da geração Millennium, viu, Marcelo? Então, eu, por exemplo, não tenho conta no Discord, até tentei usar, meu filho usa, né? Meu filho, ele é da geração Z, ele usa para um fim bacana, um servidor de programadores, enfim, que é a profissão dele. Eu tentei usar, não consegui, realmente eu fiquei para trás nessa avalanche nova. Agora, é uma plataforma que, segundo os usuários relatam, ela é muito completa. Então, é uma plataforma que possibilita uma troca de informações, lives, salas compartilhadas. Então, hoje, os jovens, eles... É muito engraçado isso. Talvez para quem não é dessa idade ou não tem jovens em casa, é até estranho, mas eles ligam o Discord, uma sala, e assistem séries juntos, filmes juntos. Então, esse é um ponto, uma plataforma atrativa para a geração Z, uma plataforma criada para a geração Z. Agora, o que talvez promova essa proliferação de crimes que acontecem, vamos ser bem honestos, não é só no Discord, existem diversas outras plataformas, mas acontecem também no Discord, é porque não tem muita barreira de entrada. Então, esse é o ponto que o governo tem pego no pé agora, desse último fato, que é triste demais dessa jovem, de que a plataforma precisa ter ferramentas para realmente identificar a idade de quem está entrando, e, claro, não basta só perguntar, porque os jovens já sabem que é somente a idade. Então, ferramentas que realmente possam aferir se aquele usuário é maior de idade, se ele realmente está apto para usar aquela plataforma. Uma vez feito isso, nós já tiramos desse ambiente pessoas que, até pela própria imaturidade, são mais flexíveis a participarem de algo que não seja bacana. Agora, vai sobrar o resto. São pessoas que, né, mesmo sendo maiores de idade, estão ali para fazer maldade. E aí a plataforma também tem que ter ferramentas para identificar isso e banir esses usuários, levá-los à polícia. Hoje nós temos informações de crimes sendo evitados porque a OpenAI, que é a empresa do ChatGPT, viu lá, identificou um usuário tramando um plano para matar algumas pessoas, ela entregou essas informações para o FBI. Então, as plataformas, as big techs, elas têm que estar alinhadas com isso, porque são ferramentas importantes na prevenção de crimes que são praticados nessas plataformas, são idealizados e são muitas vezes também incentivados. Rafael, o que você está falando aqui para a gente, até porque tem muitas pessoas falando assim, mas a culpa é da plataforma. Claro, a plataforma tem que se responsabilizar, mas já que ela tem uma sede, digamos assim, um responsável no Brasil, a partir do momento que a gente bloqueia, tira, começa uma nova plataforma. E aí, até que esta plataforma tenha uma central, digamos assim, um ponto aqui no Brasil, para que de fato possa ser responsabilizado e cobrado, é como se a gente voltasse a estaca zero. É mais ou menos isso. Sim, eu concordo com esse raciocínio. Seria um tiro no pé. Nós resolveríamos um problema de forma superficial, ele continuaria a existir, porque as pessoas buscariam outras plataformas. E já pensou, uma plataforma que, por exemplo, não tem sede no Brasil, tem a sede na Arábia Saudita, fica difícil, entende? Então, eu acho que nós temos que aproveitar que é uma plataforma que tem sede, né, tem representante no Brasil, e cobrarmos, claro, não digo isso, que não temos que cobrar,
temos que cobrar uma posição das plataformas, mas bloquear por bloquear me parece um pouco uma sugestão populista e talvez pouco efetiva. E, doutor, além do Marco Civil da Internet, recentemente a gente teve aprovado também o ECA Digital, que faz algumas exigências, né, para que as crianças entrem em sites, enfim. Por que não vem apresentando, ou vem apresentando o resultado e essa foi uma exceção, esse caso foi uma exceção? Veja, a gente tem agora o ECA Digital, ele é super recente, então a gente precisa ainda de uma adaptação, e esse caso dessa jovem mostrou de forma gritante, evidente, que nós precisamos cobrar da plataforma Discord, dos seus representantes, a aplicação do ECA Digital. E o principal ponto aqui do ECA Digital é impedir que essas crianças, que esses adolescentes acessem essa rede social, que tenham um livre acesso ali, porque realmente elas ficam muito vulneráveis à ação praticada por marginais, por bandidos, por grupos muitas vezes até organizados, que criam toda essa situação e usam essa vulnerabilidade para um fim muito macabro, que é de praticar crimes e de, inclusive, autoextermínio. Doutor, você consegue, com a tua experiência trabalhando bastante aí no digital, vislumbrar alguma solução para isso? Que não fosse, então, de fato, banir a plataforma, mas algo que pudesse ser eficaz? Claro, sim. Eu vejo que a própria posição da Advocacia Geral da União, no sentido de chamar a plataforma, apresentar requisitos, apresentar demandas de melhoramento, eu acho que esse já é um bom caminho. Hoje, a posição do STF não é com relação ao Discord, é com relação a todas as redes sociais, é de que as plataformas, elas têm obrigação de excluir e banir conteúdos e usuários que façam apologia a atos antidemocráticos, autoextermínio, automutilação. Então, são crimes muito graves que as plataformas elas têm que ter esse olhar para identificar quais são esses temas, quais são esses grupos e bani-los de forma até definitiva e cancelar os servidores, que são os locais onde eles se reúnem para praticar essas atrocidades. Então, o caminho é esse, é realmente, num primeiro momento, a Advocacia Geral da União, de forma administrativa, tentar compor com a empresa, e me parece que a empresa, pelo menos nesse primeiro momento, se apresentou de forma receptiva a resolver o problema. Claro, não basta só parecer, ela vai ter que tomar atitudes concretas no sentido de fazer valer essas regras. E num segundo momento, caso não haja de fato a implementação dessas políticas do ECA Digital, por exemplo, que essas plataformas sejam punidas. Hoje a lei prevê, inclusive, multas milionárias para essas empresas que são as big techs das redes sociais, que não se atentam a esses conteúdos que são muito maléficos, são muito prejudiciais, e aí vão ter que sentir no bolso. Eu acho que esse é o caminho. Bloquear não vai resolver o problema, vai criar um gap, vai criar ali um vácuo, e alguma outra empresa vai utilizar, ou pior, quem quiser fazer maldade vai usar VPN, vai usar outras ferramentas, claro, diminui acesso, mas quem está ali para fazer maldade vai continuar fazendo, porque, infelizmente, a maldade ela não tem limites. A bondade muitas vezes tem, a maldade não.